Hoje aqui nós nos reunimos para fazer memória da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao Calvário com Ele. Deparamo-nos com alguém extremamente humilhado, uma figura assustadora. Nos escandalizamos com a sua morte. Mas diante de tudo isso, nos alegra saber que amanhã celebraremos a sua ressurreição, que a sua paixão e morte amanhã se transformará em vida plena. Para essa reflexão de hoje, eu me atenho à profecia de Isaías, que nós vimos na primeira leitura. Na profecia de Isaías, nós encontramos toda a descrição e o entendimento da paixão do Senhor. Isaías começa mostrando para nós como alguém que é portador da voz de Deus, apresentando Jesus, o Filho de Deus, o servo, aquele que seria obediente até as últimas consequências. Eis o meu servo. Deus se apresenta e apresenta o seu Filho como servo. Como alguém que veio para servir e ser obediente até as últimas consequências. Mas ele de antemão já diz: ele será bem-sucedido. Será que depois de tudo que nós vimos na narrativa da paixão, ainda acreditamos que ele seria bem-sucedido? Hoje sim, hoje acreditamos, mas naquele momento, talvez muitos duvidassem se de fato ele seria bem-sucedido ao vê-lo naquelas condições. Mas Deus não desiste de dizer para todos nós: sua ascensão será ao mais alto grau. Não será qualquer ascensão, não é uma ascensão social, é uma ascensão transcendente, superação absoluta de toda forma de sofrimento e da morte. Deus não se enganaria ao apresentá-lo para nós como alguém que seria bem-sucedido e que a sua ascensão seria a do mais alto grau. Porém, muitos ficaram pasmados, assustados, escandalizados ao vê-lo tão desfigurado. Talvez seja essa desfiguração que nos pasme e que nos faz tão identificados com a paixão. Hoje é um dia que, se não fosse a pandemia, todas as nossas igrejas estariam cheias. Há uma identificação com a paixão. Por que será que nós nos identificamos tanto com a paixão, com a desfiguração de Jesus? Ele estava tão desfigurado que não parecia um ser humano, que não parecia um homem, que não tinha aspecto humano, diz o profeta Isaías. Quando olhamos a imagem de Jesus crucificado,
nós o vemos desfigurado da sua condição humana. Se nós puxássemos aquele pano, veríamos por trás o rosto de alguém totalmente desfigurado pelo sofrimento. E esse rosto desfigurado se tornou tão famoso, ou se tornaria tão famoso, segundo a profecia de Isaías, que a sua fama se espalharia por todos os povos, por todas as nações, por todos os lugares. Todos conhecem o Cristo crucificado, o Cristo desfigurado. Ele chocou a tantos e a todos, que até as pessoas mais importantes, os reis, mantiveram silêncio diante de uma dor indescritível. Olhando essa imagem, nós podemos fazer algumas perguntas, ter algumas interrogações, pairar em nosso coração alguma dúvida. Quem daria crédito a alguém que se apresentou como rei e depois foi tão humilhado? Somente aqueles que entenderam qual era o seu reinado. Quem não entendeu o reinado de Cristo e o assimilou aos reinos e reinados deste mundo, o viu e o vê como um fracassado. Mas quem entendeu que o seu reino não era desse mundo, o viu como um vencedor, mesmo diante de tanta dor, mesmo diante de tanto sofrimento e de tamanha desfiguração. E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Aqui nós lembramos aquela expressão de São Paulo na carta aos Coríntios: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, foi aos pequeninos, aos que nem sempre detêm a sabedoria deste mundo, que Deus concedeu reconhecer que ali estava a força do Senhor, a força transformadora de Deus, capaz de transformar um terrível instrumento de morte em símbolo da vida, a cruz. A cruz assustadora passou a ser redentora. Somente Deus é capaz de tamanha proeza, de tamanha transfiguração. Se Cristo foi desfigurado na cruz, a cruz, instrumento de morte, foi desfigurada por Ele e figurada no símbolo da vida. Por isso hoje nós a trazemos no peito, no coração, e nos colocamos diante dela com tanta reverência e tanta dedicação. O profeta vai dizer que diante de todas essas situações, desse acontecimento trágico, mas também da escolha que Deus havia feito para nos salvar, que Ele cresceria como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Mesmo diante da aridez do mundo, Ele cresceria e transformaria tudo e a todos. Embora
não tivesse nem beleza, nem atrativo para olharmos para Ele desfigurados na cruz, embora não tivesse aparência que nos agradasse, como não nos agrada a aparência de qualquer pessoa mutilada pelo sofrimento, Ele mostrou sua grandeza a partir destas condições tão terríveis. Foi desprezado como o último dos mortais, como a pior pessoa do mundo. Tanto é que a morte de cruz era reservada apenas para as pessoas mais terríveis. E ele assumiu a pior condição de morte. Sabem por quê? Porque nos ama, porque não quer ver nenhum de nós numa condição de morte. Ele se desfigurou para que nenhum de seus filhos se desfigurasse. Esse é o amor de Deus que traz na cruz, que resume nela toda essa condição de que o amor de Deus é para transformar a nossa vida. Quando olhamos para a cruz e vemos um Cristo coberto de dores, cheio de sofrimento, às vezes dá vontade de passar diante dele e tapar o rosto. E quando eu digo passar diante dele, virar o rosto, tapar o rosto, eu não me refiro agora à cruz de Cristo, porque nós olhamos para ela. Mas Isaías está dizendo que nós muitas vezes viramos o rosto, tapamos o rosto quando passamos diante de irmãos nossos que são crucificados, desfigurados. Quando nós desviamos dessas pessoas, nós desviamos da cruz. Quando nós não temos coragem de olhar com compaixão para aqueles que sofrem na sua carne as paixões do mundo, nós estamos desviando o nosso olhar da própria cruz. Nós estamos tapando o nosso rosto diante desta desprezível situação vivida por Cristo e vivida hoje por tantos irmãos nossos que sofrem as mais diversificadas formas de crucificação. Diz Isaías que ele sofreria as nossas dores. A cruz simboliza as dores da humanidade. A cruz simboliza todo o sofrimento humano. Muitas vezes não entendemos a teologia da cruz. Muitas vezes a teologia da cruz não nos diz muitas coisas. Preferimos muito mais o Cristo da glória, da ressurreição, mas não existe ressurreição sem a cruz. Para que haja ressurreição foi preciso passar pela cruz. Por isso é preciso assumi-la. Mas uma coisa muito forte que Isaías diz aqui nesse texto, e que eu quero trazê-la e evidenciá-la, é que quando nós olhamos para a cruz e vemos ali alguém chagado, esmagado, nós nem sempre pensamos que ele foi chagado, esmagado por causa dos nossos crimes. A cruz simboliza toda a limitação humana, todos os nossos pecados, as nossas maldades, os nossos crimes, estão ali, na cruz. Cristo não era pecador, não merecia o que passou, mas Ele fez isso por nós. Toda a humilhação que nós ouvimos na narrativa da paixão, somos nós que estamos ali.
com nossas incoerências, com os nossos pecados, com as nossas feridas. E o texto diz: suas feridas é o preço da nossa cura. Olha que frase linda essa! Suas feridas é o preço da nossa cura. Quando a gente olhar para a cruz, daqui a pouquinho nós vamos ter o beijo na cruz, ao passar diante dela, tenha isso em mente. Essas feridas que nós vemos em Jesus é o preço da nossa cura. É para nos curar de todas as enfermidades, de todas as chagas, de todas as feridas, de todos os pecados. Ele passou por tudo isso, foi maltratado, submeteu-se a todo tipo de sofrimento e de humilhação, não abriu a boca, se assimilou a um cordeiro que era levado ao matadouro, por nós, porque nos ama. E isso não tem preço. Se reconhecêssemos isso, se a humanidade reconhecesse tudo isso, o comportamento da humanidade, a qual nós fazemos parte, seria outro. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Diz o profeta: ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa dos nossos pecados foi golpeado até morrer. Por causa dos nossos pecados ele foi golpeado até morrer. Mas a humanidade continua ainda preferindo Barrabás. Isso é muito explícito no comportamento de boa parte de nós, que prefere muitas vezes, através de nossas opções, de nosso comportamento, de nossas posturas, de nossas falas, que continuamos preferindo Barrabás. Como que isso se transparece? Basta a gente fazer opções por aquilo que não é de Deus, por aquilo que fere a vida, por aquilo que mata as pessoas. Quando assim fazemos, nós continuamos gritando: crucifica-o, e escolhendo Barrabás como condutor da nossa vida. É muito doloroso olhar para a cruz e não vê-la redentora. E às vezes bate aquele desânimo: será que valeu a pena Cristo morrer por nós? Que lição nós tiramos da sua morte para a nossa vida? Que lição a humanidade tira quando a gente vê tantos atos tiranos? E quanta gente compactuando com isso? Nós perguntamos: será que foi em vão a cruz de Cristo? É muito doloroso isso. Mais doloroso que chorar a paixão de Cristo é chorar o fracasso de Cristo por causa das nossas ignorâncias, da nossa falta de conversão. Tomara que nós consigamos, não só com a cerimônia de hoje, mas de amanhã, convertermos um pouquinho mais para o amor estupendo de Deus, e que a gente possa olhar para a cruz e reconhecer nela aquilo que disse São Paulo da Cruz: a paixão de Cristo é a obra mais estupenda do amor de Deus. Não há algo maior que isso. Por isso a cruz é tão relevante. Ela é a prova mais contundente do amor de Deus por nós. E que possamos sentir isso na cruz. E ao passar diante dela daqui a pouco, e todas as vezes que nós passarmos diante da cruz,
Toda vez que nós recorrermos ao Cristo crucificado, tenhamos diante de nós a certeza plena que ela representa, que ela é de fato a obra mais estupenda do amor de Deus. Não duvidemos nunca de que Deus nos ama. E se em algum momento nós duvidarmos, vamos chegar diante da cruz e meditar a sua paixão, porque ela é o amor de Deus por nós.